Na sexta-feira que vem, a gente vai estar comemorando a festa de Sukkot. E ela tem uma particularidade, porque é a única festa que a Torá ordena em que a gente seja feliz, ou que a gente sinta felicidade. Por que isso? O que faz com que essa festa em si seja ligada a esse conceito e mais nenhuma outra? É o que você descobre comigo depois da vinheta. Esse ano, 2020, Sukkot vai começar no Shabat e vai se estender por toda a próxima semana. Aliás, o usuário diário da semana que vem, já digo, vai ser dedicado a isso. Mas como essa semana a gente já está arrumando para essa energia, né? E na sexta vai ler a porção ligada a Sukkot, vamos entender a festa. Bom, a lei mais importante de Sukkot, vamos começar por aí, é a gente morar em cabanas durante os 7 dias da festa. Aliás, Sukkot significa isso, né? Sukkot são cabanas. Agora, primeira pergunta então, por que que isso é ligado à felicidade? Nem é muito intuitivo, porque assim, se você sabe o que é morar em cabana, né, não é lá a coisa mais feliz do mundo. Pode ser legal como uma aventura, um acampamento, um camping, mas você 7 dias sair do conforto da sua casa para morar numa cabana, tá longe do que talvez a gente chamaria felicidade, né? Em casa a gente tem ar-condicionado, nossos móveis, o sofá confortável, a cama confortável. Se tiver frio, né? Se você morar num país frio, tem lareira. Na cabana não tem nada disso. Então, como é que é a coisa da felicidade? Bom, pra gente entender, vamos começar explicando por que que a gente tem que ir morar em cabana. Quem tenta explicar isso pra nós são os sábios do Talmud, tá? E lá, na verdade, os sábios ficaram divididos, tem duas opiniões do porquê que a gente faz isso. A primeira opinião, ela é mais literal, né, são sábios mais literais, que eles dizem o seguinte, olha, a gente vai morar em cabana porque o povo de Israel também morou em cabana na época do deserto, né? Enquanto eles não chegaram na terra de Israel, depois de sair do Egito, ficaram morando em cabanas. Pra gente lembrar disso, a gente mora em cabana. Tem uma segunda opinião, como eu falei no Talmud, uma discordância, que diz não é muito por isso, tem um motivo mais místico. É que, além das cabanas, o povo tinha uma coisa que se chamavam as nuvens de glória. O que eram essas nuvens de glória? Eram nuvens enviadas por Deus e que protegiam o povo e ajudavam o povo de vários modos. Então, por exemplo, os sábios contam que, primeira coisa, não deixava o sol ficar tão forte para o povo. Segunda coisa, essas nuvens, por exemplo, preservavam a roupa do povo. Elas estavam sempre limpas, elas não rasgavam, elas não pegavam pó. Né? E à noite, por exemplo, essas nuvens ainda viravam fogo, né, colunas de fogo, e guiavam o povo pelo caminho. Então as nuvens de glória, né, ajudavam o povo, e para lembrar isso a gente estaria morando em cabanas. Tá? Agora, uma vez que a gente define isso, seja qual motivo for, tem um mandamento ligado. Essa cabana em que eu vou morar, ela tem que ser temporária. O que significa isso? Não pode ser uma construção fixa. Tá? Por exemplo, não pode ser uma coisa de cimento, de concreto, eu não posso usar metal, apregoar o metal no chão e deixar já pronto. Não pode ser aquelas cabanas como a gente vê em filme americano no meio da floresta. Né? Tem que ser uma coisa assim, que eu desmonto e monto. Então geralmente a gente usa vigas de madeira, né? Uma coisa simples mesmo, rústica, fica só durante os 7 dias da festa e depois desmonta. E aí a Torá diz para nós que então nós temos que sair da nossa casa fixa e ir para essa casa temporária, para essa morada temporária. E é aí que reside o segredo da felicidade na festa, segundo a Kabbalah. Esse casa fixa e casa temporária. Bom, qual é o segredo segundo a Kabbalah? Esse fixo e esse temporário estão aludindo a coisas mais sutis para nós. Não é a casa em si. É o conceito em si de coisas fixas, de coisas permanentes e de coisas temporárias. Do que eu estou falando? A nossa vida, a gente sabe, neste mundo físico, é temporária. Ela é transitória. Ela é impermanente, como algumas pessoas gostam de falar. Em geral, isso assusta muita gente, né? A gente saber que a gente tem um prazo de validade, que chega uma hora que a gente vai morrer e que não vai dar para fazer um monte de coisa que a gente queria, que o tempo vai se esgotar, né? Esse contato com a morte assusta muitas pessoas. Mas, segundo a Torá, como a gente está vendo, isso tem que ser um motivo de alegria. Eu ir morar nessa cabana temporária, eu perceber essa temporariedade, é que tem que ser o motivo de alegria. Em outros termos, eu saber que esta vida é transitória, que aqui as coisas vêm e vão, que nada fica eternamente, né? E que a minha moradia permanente não é aqui, está em outro lugar, é o mundo espiritual.
Tá dando para entender? Então, é o seguinte, quando eu percebo que a vida é transitória, que a vida é impermanente, isso deveria me ser fonte de calmaria, deveria evitar sofrimentos na minha vida. Por quê? Porque a lógica é o seguinte, se eu percebi isso, os meus atos no mundo físico passam a ter outro valor. As minhas prioridades no mundo físico também mudam, né? Então, se a vida é provisória, eu entendo que a maioria das coisas que eu faço no mundo físico também é provisória. As coisas que eu faço, elas não têm o peso, às vezes, que eu dou para elas. Portanto, coisas que antes me preocupavam muito, coisas que eram grande fonte de estresse, de ansiedade, né? Porque eu fazia aquilo ser o centro da vida, agora eu penso assim, não sei se é tão importante, né? Como eu estou imaginando. Tudo isso vai embora. Eu estou achando que é uma grande coisa que eu fiz, daqui a 1 ano ninguém lembra, daqui a 2 anos isso aqui não tem importância nenhuma. Tá? Então, na mesma linha, se eu começo a pensar que isso não é o importante e que tem talvez algo mais importante, aí sim é com esse algo que eu devo me preocupar. Eu começo a ver, olha, talvez o que eu estou achando importante não é. E aquilo que é importante é outra coisa, que é mais duradoura, que é mais permanente. Então eu começo a pensar, segundo a Kabbalah, em atos que realmente vão fazer com que eu garanta para mim uma eternidade, uma coisa para todo sempre, até uma imortalidade, se você quiser pensar assim, uma moradia fixa. Deu para entender? Então a festa está fazendo a gente pensar nesse contraste, e é essa a fonte da alegria. Repito. Agora, vamos aprofundar mais, né? Quais são esses atos que eu mencionei que vão me dar essa eternidade? Quais são os atos que eu deveria focar porque eles realmente são os permanentes, né? Que são realmente importantes? Bom, acho que aqui é até bastante óbvio, mas não custa a gente deixar explícito. Os sábios dizem que é a nossa essência. Aquilo que nós realmente somos, aquilo que nós eternamente seremos e imutáveis, né, é a nossa alma. Isso realmente não muda para jamais, eu ia falar para sempre, não muda jamais. Quando a gente morre, o corpo vai embora, né? Quem a gente acha que é esse corpo vai embora, o dinheiro vai embora, as coisas físicas vão embora, e o que é que realmente fica? A nossa alma, que é quem realmente nós somos. Então, segundo os sábios, tudo o que você pode fazer para dar força e estrutura para essa alma é o que realmente conta, porque é isso que vai ficar eternamente. Deu para entender? Bom, e quais são as coisas que dão força e estrutura para essa alma? Tem alguns exemplos. Por exemplo, estudo, aprendizado, né? Coisas que você entendeu sobre a vida, coisas que você estudou e conheceu, isso vai ser carregado com a sua alma para todo sempre. No mesmo sentido, boas memórias que você cultivou por estar aqui vivendo, momentos bem vividos que você teve, isso marca a sua alma, vai te carregar para sempre. Emoções intensas que você sentiu, grandes amores, né? Grandes emoções, grandes saudades, tudo isso fica na sua alma. Isso é o que fica marcado, isso é que vai te acompanhar para todo sempre e nada mais. Percebe? Então, em vez de ficar focando em coisas transitórias que não tem importância nenhuma e depois de algum tempo somem, a gente deveria focar nessas outras coisas. Quando eu começo a fazer isso, repito, o importante é a gente começa a sentir alegria. A gente começa a valorizar o que realmente precisa e é inevitável que a sensação seja de alegria. Então a ideia da festa de Sukkot é vá atrás dessa alegria. Sukkot Sameach para vocês, tudo de bom, uma boa semana, Shavua Tov.